Irmãos, Deus está fazendo algo que está dando um temor muito grande. Porque falar quando as coisas estão feitas é fácil. Quando as coisas acontecem, falar é fácil. Você vai para um campo, o campo está todo produzido, pronto para colher. É fácil falar que aquele campo foi trabalhado, né? Foi arado, foi preparado, foi semeado, porque está lá, é só colher. Está fácil. Agora, você falar que vai colher uma grande quantidade de um campo que está seco, você olha, está amarelo de tão seco, e se você riscar um fósforo, queima tudo. Mas você dizer, desse campo vai sair uma colheita fértil, quem olha para você diz. Existe um filme sul-africano que chama Faith Like Potatoes. Fé como batatas em português. Que filme maravilhoso. O homem dizia que ia colher batatas de uma terra seca. E ele convocou o local onde ele morava, a cidade que ele morava, o povo que ele morava, para orar a Deus para que caísse chuva. Todo mundo achava que ele era maluco. Mas que exercício de fé. Eu assisti aquele filme várias vezes. E no momento em que a terra à minha volta era seca, e eu dizendo, nós vamos ter colheita de batatas. Estava seco. Dizer que as coisas vão acontecer, ou que estão acontecendo quando está acontecendo, é fácil. Falar de coisas que vão acontecer quando nenhuma sombra sequer existe, aí é que é o negócio. E nós estávamos lendo aqui, segundo Reis, capítulo 4, e um versículo saltou-me aos olhos. O pastor Saul estava falando e um versículo saltou-me aos olhos, um versículo que ele não falou, mas saltou-me aos olhos assim que é tão interessante. Foi segundo Reis 4 que você falou, exatamente. Capítulo 5. Eu virei uma página e saltou esse versículo. Capítulo 5, versículo 8. E Eliseu respondeu, final do versículo, a última parte do versículo: deixa-o vir a mim, e saberá que a profeta é em Israel. Deixa vir a mim. Deixa vir a mim, porque vocês vão saber que há profeta em Portugal. Viu, Saul? Eles vão saber que tem profeta lá em Luxemburgo. Deus está usando as coisas que não são para confundir as que são. Deus está usando as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vir a um pavilhão lotado, a um templo, entre aspas, que o templo somos nós, mas a um prédio lotado, é fácil. E falar um monte de coisas e tal, e palavras de ânimo, é fácil. Falar palavras de vida é que é difícil. Olha aí. Porque você olha, segundo aos Coríntios, capítulo 11, você pode abrir. Isso não é a pregação, não, é só o preâmbulo. É só o introito. Capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Vocês vão ter que ter paciência, irmãos, hoje. Não vai demorar as 3 horas de ontem. O culto não vai demorar 3 horas e pouco. Eu estava vendo no YouTube que foram 3 horas e pouco. Mas aí eu lembrei que nós estamos em Portugal e aqui culto pode ser 3 horas e pouco. No Brasil, hoje em dia, tem calendário, tem horário. O pastor prega 40 minutos e se passar de 40 minutos, o povo manda o pastor para casa. Manda embora.
40 minutitos e olha lá, e olha que já deu demais, já falou demais já. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 23. Segundo aos Coríntios 11, 23. Acharam? Amém? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me abrase, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que guardava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O que é isso, pastor? Currículo apostólico. Currículo apostólico é isso aqui. Você conhece algum apóstolo que cumpra esse currículo? Você conhece algum? Então não existe apóstolo. Para cumprir, se nós olharmos os apóstolos de Cristo, todos eles, sem exceção, todos eles padeceram. E Paulo fala, eles padeceram? São ministros de Cristo? Eu mais. Não, Pedro era ministro de Cristo. Os apóstolos eram ministros de Cristo. Mas de todos os apóstolos foi Paulo que o aborto, que ele mesmo se chamou de abortivo, e ele mesmo disse, aliás, ele não, Jesus falou acerca dele, você vai ser minha testemunha, você vai ver o quanto é sofrer por amor ao Evangelho. E de todos os apóstolos, Paulo foi o que mais sofreu. E também foi o que mais resultados teve. Em pouco tempo, aquela região que existia, Paulo ganhou para Cristo. De tal maneira que ele teve que procurar novos campos para não semear em terreno alheio. Ele queria ir para a Espanha. Passar por Roma, que não foi a igreja que ele não abriu a igreja de Roma, mas ele queria passar por Roma porque ele sabia que o pessoal de Roma, os irmãos de Roma eram muito amorosos, muito queridos. Ele queria verificar a fé deles, estar com eles e etc. E quem sabe também receber uma oferta para levar para o povo da Espanha. Não era para ele. Não era para ele, era para levar para o povo da Espanha, pessoas que ele ia ganhar lá para o Senhor. E com certeza ia haver gente necessitada lá precisando de oferta. Interessante, né? E a gente olha para esse currículo aqui e nós vemos que os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, os que amam ao Senhor de verdade, não estão com as suas vidas sossegadas, ganhas, dormindo em berço esplêndido em cama de ouro. As coisas não estão fáceis. Porque Deus permite assim, para provar o que está no nosso coração o tempo inteiro. Se nós somos dignos ou não daquilo que Ele quer fazer conosco. Nós estávamos conversando ontem, o casal que tem me recebido com todo o amor,
E não tem sido dias fáceis. Tem sido dias difíceis, dias de tormenta, dias complicados. Mas eles estavam testemunhando que, apesar de todos os dias difíceis, complicados, de tormenta, a paz que está no coração é algo que não dá para explicar. Em outros tempos, seria difícil suportar. Mas agora, está tudo difícil, mas a paz que tem no coração parece que não está passando nada, que não está acontecendo nada. E é estranho porque a gente olha assim, como quem diz, eu estou passando isso mesmo, eu não estou nem ligando. Não é que não está ligando, porque está doendo no corpo. Está doendo no corpo, está doendo na alma, não é fácil. Mas a paz que excede todo entendimento está guardando o coração. Nós, todos, estamos sendo preparados para o que virá. Chuva serôdia. Ontem, nós lemos um versículo que está... Aonde? Quem lembra? Quanto? Zacarias 4. E que fala acerca dos pequenos começos. Zacarias 4:10. Eu vou ler na versão que eu li ontem. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra por ver a obra começar. Vamos dizer juntos? Não desprezem os começos humildes. Está diferente ali a visão. Repete só o que eu estou falando. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Essa é a tendência das pessoas. Essa é a tendência da grande maioria dos ministros modernos. Jesus contou uma parábola em que ele dizia que havia 100 ovelhas. Uma ovelha se extraviou. Era o quê? Uma o quê? Não era bode? Não? Era o quê? Ela tinha cheiro de ovelha, ela andava como ovelha, ela parecia uma ovelha, ela falava como ovelha, ela era uma, e tinha caráter de, pensamento de, atitude de. Então o que é que sumiu? Uma ovelha. E o pastor deixou 99 ovelhas no aprisco, vamos supor que isso aqui é um aprisco, 99 ovelhas aqui, e vamos dizer que o Saul, que está lá em Luxemburgo, ovelha desse aprisco, se extraviou. O pastor deixou vocês 99 tranquilinhas aqui, sossegadas, bonitinhos, protegidinhas, livre do lobo, e foi atrás daquela uma ovelhinha que sumiu. Mas afinal de contas, para que ele tem que ir atrás de uma se ele tem 99 que estão vivas, dando lã, dando leite e dando carne? Uma só. Mas não era pecador, era uma ovelha. E se fosse um pecador? A festa no céu por um pecador que se arrepende. Há um estudo, eu não ia falar isso, nem estava previsto falar isso, mas lembrei agora. Há uma pesquisa do Instituto Hagai, Instituto Americano, em que ele fala que como é que as pessoas se convertem. Como é que as pessoas são ganhas para Jesus. entre 45% e 49% das pessoas que são ganhas para Jesus são ganhas, sabe como? Boca a boca, contato a contato, pessoa a pessoa. Ou seja, a grande maioria das salvações acontece ainda através do método antigo. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
E uma pesquisa interessante fala que apenas 1% se converte através de programa de televisão. E outro 1% através de programa de rádio. E as pessoas falam, que bom, não é? Porque afinal de contas, se um pecador se arrepende, já valeu o investimento. Será? Eu estava fazendo as contas no Brasil há uns anos atrás, do seguinte, um pastor declarou na altura que ele gastava 4 milhões de reais por mês com programas de televisão. 4 milhões de reais no câmbio de hoje, que está assustador, eu nem vou fazer o câmbio de hoje, vou fazer o câmbio da altura. Dava mais ou menos cerca de 1 milhão de euros por mês com programa de televisão. O câmbio de hoje não dá para fazer conta, que está feio demais. Mas na época era 1 milhão de euros mais ou menos que ele gastava por mês de programa de televisão. E falando isso né? Comecei a fazer umas continhas. Quem é bom de matemática aqui? Você? Não? Fazemos umas contas aqui. 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, a gente pegasse e entregasse. Qual é um salário bom aqui? Quanto? Isso é uma pessoa que ganha bem? Não, uma pessoa que ganha bem, um bom salário, assim, um executivo. 5 mil euros. 5 mil euros. Pronto. Pega 5 mil euros, entrega para um casal, salário. Mas, como não é só salário, vamos pegar um pouco mais, porque tem o aluguel da sala, tem energia, água, tem equipamentos para comprar. Vamos pegar, então, você entrega números conservadores. Vamos pegar um casal casado, bonitinho, e você entrega para eles 50 mil euros por mês. Saul, você vai passar a ganhar 50 mil euros, você e sua esposa por mês agora. Para você pregar o evangelho lá em Luxemburgo. O que você faria? Será que você ficaria medindo as horas para ver que hora você vai dormir? Enquanto você não ganhasse alguém para Jesus no dia, você não sossegaria. Em pouco tempo, esse único casal, em pouco tempo, quantas pessoas eles não salvariam? Lembre-se que 49% das pessoas são salvas pelo contato, pessoa a pessoa. Então você pega um casal, 50 mil euros por mês, nós temos 1 milhão de euros, certo? 50 mil. 2 casais, 100 mil. 4 casais, 200 mil. Então, se você pegar a cada 2 casais 100 mil, você consegue colocar 20 casais pregando o evangelho todos os meses com aquele dinheiro que aquele homem gastava. E isso pagando aluguel das salas, pagando aluguel da casa onde a pessoa vai morar, pagando o salário condigno e etc. Olha quantas igrejas eram formadas. 20 igrejas formadas. 20 igrejas formadas, com as pessoas ganhando bem e fazendo discípulos. Veja só. Mas não dá glória, não dá fama, não dá honra. É um trabalho secreto. Não compensa. Televisão dá fama, dá honra, dá status. E todo mundo fica dizendo, ó, tá na televisão. Eu também estou na televisão, só que é aquela. E é por isso que Deus tem falado a sua palavra e nos alertado para nós prestarmos atenção nos pequenos começos. Porque o que é os pequenos começos? É a fundação. Pequeno começo quer dizer fundação. Quem trabalha com construção civil sabe que um prédio não se constrói sem fundação. De madrugada hoje eu acordei, não conseguia dormir, acordei umas 3 horas da manhã,
e achei que eu já tinha dormido umas 8 horas já, e eu tinha dormido às 11. Só que eu estou com o fuso horário contrário e eu achei que eu já estava na cama demais. E fiquei pensando. E me veio uma alusão. Presta atenção, nós comparamos a igreja com árvore, com semente, né? As varas que dá frutos, com o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo e etc. Mas aí eu comecei a pensar em igreja como prédio, edificação de um prédio. Mas não é um prédio único. Quando a gente vai no Paço Municipal, você tem vários prédios que compõem o governo municipal. Quando você vai no Palácio Presidencial, você tem vários prédios que compõem o governo. Não é um prédio só, são vários prédios que compõem o governo e ali diz, ali está a Presidência da República. Pois a igreja também, ela é composta de diversos prédios que compõem a igreja. Cada prédio desse é uma denominação. E a gente tem que corrigir as coisas, que quem está com problema não é a igreja, são as denominações. Porque muitas denominações estão com problemas nas suas fundações. E então o prédio está construído, mas começou a ter problema nas fundações, começou a ter infiltração de água e etc. E esse prédio está sujeito a ruir, está sujeito a cair. Então, imediatamente, precisa fazer consertos nas fundações. E eu me lembrei que na cidade de Santos, lá no Brasil, onde tem o maior porto da América do Sul, quando nós passamos na Avenida Litorânea, ou então fazendo o passeio de barco pelo canal, a gente vê uns prédios que estão na orla, que são conhecidos como os prédios tortos. Eles construíram os prédios retos, mas depois, com o passar dos anos, os prédios entortaram. Então você percebe um prédio, eu não lembro quantos andares são, se são 20 ou 30 andares, vários prédios um ao lado do outro, ao invés de eles estarem assim, eles estão assim. Então você coloca algo na mesa, a mesa reta, se você coloca uma bola aqui na mesa, ela não para, ela vai. Você coloca um vaso, e a mesa for lisa, o vaso começa a escorregar até cair. Então as pessoas têm que fazer o seguinte, coloca a mesa, coloca um calço para a mesa ficar reta. Porque senão você está comendo, o teu prato está correndo. São os prédios tortos. Pois é o que está acontecendo com boa parte das denominações dos nossos dias. São prédios que foram construídos certos, sobre a fundação certa, correta, só que os anos foram passando e foram dados apenas observação nos detalhes estéticos. E se esqueceram que as fundações precisam de manutenção periódica. Estão percebendo? As fundações dos prédios precisam de manutenção periódica. Quem mora em prédio sabe que de vez em quando o condomínio, aqui vocês não tem esses condomínios caros que nem a gente tem lá, né? Graças a Deus. Mas lá a gente tem uns condomínios que é de assaltar o cofre. Eu moro em prédio e sei o que eu estou falando. E aí de vez em quando se reúne, por quê? Porque tem que fazer umas obras no prédio de restauração, de não sei o que lá, que é para o prédio não. E eu moro exatamente no litoral, eu moro de frente para o mar, então ali o negócio é feio. Agora reuniram lá porque tem que fazer um conserto, custou, sei lá, 50 mil reais, dividido por todo mundo, tem que pagar um balúrdio além do condomínio que tem que pagar. Você mora numa propriedade que não é sua porque você deve ao condomínio. É um absurdo. Então as igrejas, ou corrigindo, as denominações, são prédios, todos estão juntos, que formam a organização chamada igreja, que é um organismo vivo, uma organização viva. E o que aconteceu na maior parte dos tempos? Estão se preocupando com os exteriores, estão se preocupando com as aparências e se esquecendo de corrigir a fundação. A fundação vira e mexe, nós precisamos ir lá ver como é que está. Vira e mexe, nós precisamos ir na fundação. E o que está sendo falado nesses dias, quando nós estamos falando de cruz, quando nós estamos falando de novo nascimento, como nós estamos falando de vida com Deus, de arrependimento, de santidade, por aí afora,
Nós estamos falando o quê? De fundação. Estamos falando de fundação. Precisamos corrigir a fundação. Então, hoje, eu quero falar, eu vou deixar a profecia para o final. Hoje eu quero falar acerca de crucificado com Cristo. Falei isso tudo para entrar aqui. Crucificado com Cristo. Digam comigo, crucificado com Cristo. Nós estamos voltando na fundação principal. O alicerce principal do cristianismo é esse. Crucificado com Cristo. Então, isso que eu disse agora tem a ver com que grande parte dos ensinamentos de hoje, grande parte dos ensinamentos que nós ouvimos atualmente, apela para quê? Para a melhora do homem natural. Os ensinamentos, em sua maior parte, quando você vai ver no YouTube, quando você vai ver no Facebook, quando você vai ver na televisão, né? Eu não assisti televisão aqui ainda, não sei como é que estão os programas evangélicos aqui. Mas no Brasil, né, sempre o Brasil, é assombroso o que tem de programa evangélico. Pastor, assombroso? É, assombroso. A expressão é essa. É que é um assombro. É espantoso o que tem de programa evangélico. Mas se fossem programas evangélicos, como eu vi um livro aqui do pastor Hernandes Dias Lopes e outros, ótimo. Mas não são. São programas, em sua maioria, em que as bênçãos são vendidas. Em que o evangelho é vendido. Ora, cobram preço para orar? Óbvio que não, né? Ninguém vai dizer assim, você passa o cartão de crédito e eu vou orar. Porém, não é? Porém, vendem aquela ideia que se você der uma oferta, a tua cura acontece mais rápido. O teu emprego vem mais rápido. O teu casamento será restaurado mais rápido. A bruxaria que fizeram contra você sairá mais depressa. Então não vendem a bênção, mas estipulam um preço. E quanto maior a oferta que você der, mais rápido a sua bênção acontecerá. Então os ensinamentos são voltados para a melhora de si mesmo, para a melhora da sua vida, para a melhora da vida familiar, como aumentar as suas finanças. Principalmente como aumentar as suas finanças. Lembra que ontem eu falei da pirâmide financeira? Então, ensinam a você o que fazer para que as suas finanças sejam aumentadas rapidamente, lidando com o quê? Com a avareza. Porque o homem é avarento. E o homem é ganancioso. Além de avarento, ele é ganancioso. Então, quando você aciona a ganância do homem, o reino de Deus se torna atrativo. Porque qual é o investimento no banco que dá a você um retorno de 30, 60, 100 por 1? Mas na igreja dá. Se você semear, você vai colher? É mentira? Não, está escrito. Está escrito. Mas então por que não acontece? Se está escrito. Porque tudo na nossa vida tem a ver com motivação. Qual é a motivação que nos leva a semear no reino de Deus? Ou a principal motivação que nos leva a semear no reino de Deus? É porque nós vamos colher 30, 60, 100 por 1? Ou porque está escrito em Marcos 10, 29 e 30? Que tudo aquilo que nós deixarmos, casa, pai, mãe, campos, filhos, mulher e etc., por amor a Jesus e ao Evangelho. Diga comigo, Jesus e o Evangelho. Não há ninguém que tenha feito isso que não receberá 100 vezes tanto em casa, pai, mãe, menos mulher. É a única coisa da relação que não aparece receber 100 vezes tanto. Pode olhar lá depois, você lê Marcos. É verdade.
Pode ler lá, Marcos 10, 29 e 30, diz que você vai ter 100 vezes mais pai, 100 vezes mais mãe, 100 vezes mais irmão, 100 vezes mais casa, menos mulher. Mulher é uma só. Está escrito? É uma só e deu. Então, não adianta querer botar fé para ter 100 vezes mais mulher, Salomão, que não vai ter não. Acabou o negócio. Então, facilmente as pessoas caem nesse ensino dessa graça maravilhosa, dessa maravilhosa sabedoria que estão colocando misturada com eloquência, com persuasão, são muito persuasivos, né? Eles sabem convencer muito bem, a arte de convencimento deles é impressionante. E o que nós vamos ver no final? Que essa melhora que acontece não é a verdadeira chamada de Deus para nós. Não é o verdadeiro chamado de Deus para nós. E acaba dando em mediocridade. Você pode olhar que as pessoas, elas são tão medíocres que elas não conhecem a Bíblia. Tudo elas falam, as promessas vão se cumprir. Eu sou abençoado. Eu sou não sei o que lá. Mas por que você é abençoado? Por que as promessas de Deus vão se cumprir? Ah, porque a Bíblia diz. Sim, mas o que está atrelado ao cumprimento das promessas? Se quiserdes, Isaías fala, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas é preciso querer e preciso ouvir. Querer e ouvir implica em obediência total. Então Deus coloca condições para que as coisas aconteçam na nossa vida. O nosso verdadeiro chamado que nós recebemos da parte de Deus, eu e você, o verdadeiro chamado que nós temos para o nosso homem natural é que ele seja crucificado. O desejo de Deus para nós é que o nosso velho Adão, aquele Adão miserável que veio desde o princípio, aquele tal que diz que foi a mulher disse que foi a serpente, e a serpente ficou gaguejando porque não tinha quem culpar, não é? Desde lá de trás, esse Adão tem que morrer, porque o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é graça vivificante. Ele veio enterrar, ele veio matar aquele primeiro Adão. Ele veio acabar com aquela velha natureza, ele veio acabar com a mediocridade do pecado. Então o nosso velho homem, o nosso homem natural, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser crucificado e ele tem que ser levado a uma morte profunda. Romanos 5,12 diz o seguinte: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, sem exceção. E Efésios do capítulo 2, do 1 ao 10, a síntese desse trecho é que nós, por natureza, somos filhos da ira. Todos nós fomos gerados em pecado. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ontem eu dizia isso, né? Onde é que nós somos crucificados? Aqui ou aqui? Ou atrás? Ou na sombra? Centro da cruz. É aqui que nós somos crucificados. Smith Wigglesworth, considerado o apóstolo da fé, morreu em 1945, aos 80 e poucos anos de idade, totalmente lúcido, sem um dente cariado ou trocado, toda a dentição era completa, pelo menos 3 mortos ressuscitados, centenas e centenas e milhares de pessoas curadas, e o evangelho pregado em várias nações. E ele estava sentado com o seu genro, vendo cartas que recebia do mundo inteiro para convidar ele a pregar, e ele começou a chorar, e o genro perguntou: por que você está chorando? E ele falou assim: porque todas essas cartas são para mim. Ué, isso não é bom? Não. Essas pessoas querem me ver e não a Jesus Cristo.
e não a Jesus Cristo. Elas querem me ver, Smith Wigglesworth, e eu não quero que ninguém me veja, eu quero que vejam a Cristo. E todas essas cartas aqui é para Smith Wigglesworth ir, não para Cristo ir. Eu não vou para lugar nenhum. Passado um pouco tempo, ele estava sentado conversando com o genro e partiu para o Senhor. Sem uma doença sequer. E esse homem declarou o seguinte: que posição ideal hoje é manifesta aos filhos de Deus. A glória é vista e a obra se torna um propósito expresso, quando a velha vida deixa de existir dentro deles. Com que verdade tal posição foi mostrada na vida de Paulo, quando disse, Gálatas 2:20, que nós vamos ver. Vou ler de novo. Que posição ideal hoje é manifesta aos filhos de Deus. A glória é vista e a glória se torna um propósito expresso quando a velha vida deixa de existir dentro de cada um de nós. Que posição, com que verdade tal posição foi mostrada na vida de Paulo quando ele disse, vamos abrir agora Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Diz o seguinte, já, Gálatas 2, 19 e 20. Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. A lei, ela não podia salvar ninguém. Muito pelo contrário, a lei só veio trazer condenação. A lei era incapaz de salvar alguém. Mesmo que uma pessoa conseguisse cumprir tudo, jamais seria salvo. A salvação, ela só acontece através da graça que veio através de Jesus Cristo. Por isso que nós vemos aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler juntos? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por mim. Amém? Veja, quando nós deixamos de ter essa determinação que Paulo teve, nós, e inclusive os pregadores, e qual era a determinação de Paulo? Era saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Toda a pregação de Paulo resumia-se a Jesus Cristo e este crucificado. A obra de Cristo na cruz. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 2, do versículo do 1 ao 5, Paulo coloca como é que ele chegou lá em Coríntios, e ele dizia, eu não fui ter com vocês com palavras de convencimento humano. Eu não fui lá cheio de lorota para que vocês pudessem ser convencidos. Eu fui a vocês em fraqueza, em temor e em tremor, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas se apoiasse no poder de Deus. Então, ele não foi lá com palavras de convencimento. E é isso que a gente olha muito hoje. É muita palavra de conhecimento, é muita palavra de sabedoria, é muita palavra que o ser humano gosta. O homem natural gosta de ouvir. Por isso que fala a palavra de Deus, que essa geração ela tem comichão nos ouvidos. E ela contrata para si mestres, doutores, que vão falar aquilo que lhe agrada. Então, todos os cultos, a maior parte onde os cultos estão assim repletos de pessoas, não estão falando da mudança de caráter que deve haver na vida do cristão, mas estão falando que você vai ficar rico, que você vai ficar bem, que você vai ser próspero, que você vai ter isso, que você... Tudo apela para o bem seu próprio. Então as pessoas começam a gastar, a ter gastos, para poder dizer assim, olha, está vendo, eu estou sendo abençoado, eu tenho um tablet novo.
Então a pessoa aparece na igreja com um tablet novo. Olhe, eu tenho um carro novo. Então ela aparece na igreja com um belo de um carro para que todo mundo olhe. Ó, esse irmão está sendo próspero. Só que não sabe que ele comprou aquele carro ali 60 vezes financiado lá na Caixa Geral de Depósitos e está pagando e a coisa está difícil. Mas é para mostrar uma prosperidade que ele não tem, porque senão ele vai ser taxado de uma pessoa sem fé. Ele vai ser taxado de uma pessoa sem fé, porque afinal de contas, né, quem tem fé, acontece tudo e mais alguma coisa. Meus irmãos, a base do Evangelho é cruz, é renúncia. O que quer dizer cruz? Renunciar, morte, morte de nós próprios. Olha, Mateus 27:40, o que dizia? E dizendo, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. O que aquele povo queria? Ué, por que você está aí crucificado? Pensa em você próprio, desce da cruz. O evangelho pregado é esse, desce da cruz, você não tem que sofrer. Você não tem que sofrer. Depois, Jesus dizia o seguinte, Lucas 9:23, em seguida dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem cruz, você não pode seguir a Jesus. 1 Coríntios 1:17 diz, porque Cristo não me enviou para batizar, esse foi Paulo, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Efésios 2:16 diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. A natureza do Adão que provoca a inimizade contra Deus. Por que a gente prega para as pessoas e elas não querem ouvir a gente? Elas não ouvem, você convida, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Por quê? Porque a natureza que está dentro dela é inimiga de Deus. Até estar num culto desse para ela faz mal. Por quê? Porque a natureza dela, que é satânica, que é adâmica, que é lá de trás, ela não tem prazer nas coisas de Deus. É uma guerra constante que acontece. O que mais? Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos sem parte com Deus. E quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, a dívida que nós tínhamos para com Deus, a separação que nós tínhamos para com Deus foi aniquilada, foi rasgada. Nós não devemos mais nada. Por isso que quando chegar naquele dia, não é? Lá no ecrã vai estar o quê? A lista de todos os nossos pecados vai estar em branco. Por quê? Porque nós fomos atraídos com Jesus Cristo naquela cruz. Nós não vamos passar vergonha naquele dia. Nós não vamos ter tristeza naquele dia. E o diabo nos acusa o dia inteiro. Ele nos acusa o dia inteiro, mas eles não são dignos. E quem disse que é pela dignidade deles? É pela minha dignidade. Eles reconheceram o pecado e então, o que é que eles fizeram? Olha Hebreus 12:2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Às vezes a gente se sente só, não sente? Quem já se sentiu só aqui? Parece que a gente está desamparado, né? Aí tem que ligar, pastor Viegas, eu estou tão sozinho. Não está não. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pensa nisso. Olha o que a obra da cruz faz nas nossas vidas. Vocês já viram uma maratona? Aqui em Lisboa tem maratona, não tem? O pessoal sai a correr aí pelas ruas. E aí fica aquele povo todo à volta, vendo o coitado sofrendo lá. Né? Ele está lá, todo desgoelado, correndo e tal. E do lado de fora, tem uma multidão fazendo o quê? Vai lá, você consegue, vai, falta pouco, vai. O cara está já quase que entrando em coma,
Mas tem gente, vai, você consegue, vai, mas eu estou entrando em coma, vai, deixa para entrar em coma depois da linha de chegada. O que é isso? É a tão grande nuvem de testemunhas. Você tem que olhar o seguinte, que nuvem é essa, pastor? Que nuvem é esta? São só os nossos irmãos? Não. São todos aqueles que passaram, que fazem parte da história de Cristo desde os discípulos. E antes deles, Abraão, Josué, Hebreus 11, a lista dos generais de Deus. Nós temos todas aquelas testemunhas para nos lembrar que eles correram, sofreram e venceram. E se eles correram e venceram, nós também vamos correr e vamos vencer. E nós temos muito mais do que eles, porque eles viveram uma sombra. Eles apenas viveram uma sombra daquilo que nós temos no dia a dia. Tudo que eles tinham apontava para Cristo. Hoje, nós temos revelado a glória de Cristo como sendo o unigênito do Pai. Eles não tinham a palavra para recorrer, eles tinham que ir na memória. Eles não tinham os escritos, mas os escritos não estavam disponíveis para todo o povo. Era só para as autoridades, era só para os escribas, era só para aqueles que sabiam interpretar a lei. E nós temos a palavra 24 horas por dia. Se acordarmos de madrugada, nós podemos... Até aqui está a palavra. Que coisa incrível, até aqui. Você não precisa nem ter mais impressa, está aqui a palavra. Em várias versões, em vários idiomas. Tem um aplicativo aqui que tem mais de 256 versões da Bíblia, em vários idiomas. E você escolhe o que você quer. Olha que coisa rica que nós temos, queridos. Olha que privilegiado que nós temos. Lembra o que nós lemos ontem e lemos hoje? Vamos parar de ficar olhando só para as coisas grandes e esquecer dos pequenos começos. Nós temos que dar valor a tudo o que nós temos. O nosso velho e bom Paulo, o nosso bom exemplo, que eu fiz questão de ler aqui para dar o currículo apostólico, o que é um bom apóstolo. Com certeza, Paulo hoje nos nossos dias ele não seria nem diácono. Nem diácono o Paulo seria. Na maior parte das igrejas? Não. Como é que um homem pode ser diácono? Todo machucado, cheio de marcas no corpo. Aonde o homem ia, ele começava a pregar o evangelho, alguém já se incitava contra ele, já começava a dizer, esse aqui é o pervertedor, esse aqui é o grande fazedor de confusão. Já era preso, ia para a cadeia, já batiam nele, encarceravam, botavam na... Quando Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando, você pensa que eles estavam numa cela de direito privilegiado para quem era doutor? Ele estava no cárcere interior, num lugar fétido, fedido demais, escuro, preso nos pés e nas mãos, e com outros presos que com certeza estavam ali mais tempo, e todo mundo fazendo as suas necessidades ali mesmo, porque não tinha para levantar para ir até a casa de banho. Então você imagina o fedor daquele lugar. E o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E todos os presos os ouviam. Paulo afirmou em Filipenses 3, versículo 17 a 19. Vamos lá ler? Filipenses capítulo 3, versículo 17 até o 19. Filipenses 3, do versículo 17 até o 19. Diz o seguinte: Sede também meus imitadores, irmãos. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são o quê? São o quê, queridos? Terrível isso, hein? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confissão deles que só pensam nas coisas terrenas. Atentem para uma coisa.
Paulo fala que esses homens, que o Deus dele é o ventre, o seu bem-estar, a sua riqueza e etc., eles são inimigos da cruz de Cristo, porém eles não são inimigos do nome de Cristo. Tem diferença? Total. Eles são inimigos da cruz, porque o Evangelho promove renúncia do eu. O nosso Evangelho não promove as coisas para nós. Nós estamos sempre pensando nos outros. E por consequência nós somos abençoados. Porque não pensamos em nós mesmos. Por que Paulo tinha as necessidades supridas, conforme Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá quantas necessidades? Todas as nossas necessidades. De acordo com as suas riquezas, em glória por Cristo Jesus. Por que Paulo poderia afirmar isso? Porque Paulo não vivia para si mesmo, Paulo vivia para os outros. Paulo vivia para dar Cristo aos outros. Por isso que Deus supria as necessidades de Paulo. Por isso que Paulo podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele tinha essa autoridade para falar? Porque Paulo não olhava para si próprio. Por que a vida de pastor não é fácil? Porque pastor não pode olhar para si próprio. O pastor que olha para si próprio, ele perde o pastorado. Ele se transforma num mercenário e num lobo, menos num pastor. O pastor não olha para si próprio. O pastor não busca os seus interesses. Você acha que é fácil você ter que enfrentar resistências para fazer uma viagem? Todo mundo faz viagem de turismo e é fácil. Vai lá, compra passagem, reserva o hotel, aluga o carro. É fácil. O pastor vai fazer uma viagem para pregar o Evangelho. Recebe o diagnóstico, você não vai. Mas por que eu não vou? Estou fedendo, estou sujo? Não, você não vai. Você não vai. Por que você não vai? Você não vai. Porque é época de Covid. É época de Covid você não vai. Mas e os outros passageiros? Não, eles não têm Covid. Mas eu tenho Covid? Não, mas você não vai. É época de Covid. Tem lógica, irmã? Pois é, mas as coisas de Deus para o mundo não tem lógica. Mas o povo vem fazer turismo em época de Covid e não tem... Ué, no Algarve não estava cheio? O Algarve não estava lotado? Vocês podiam sair de casa? Mas o Algarve estava lotado. Como é que pode? Alguém reclamou que as fronteiras... O pessoal veio? Alguém reclamou que o Jean-Pierre veio esse ano? Eu de vez em quando vejo lá no Facebook, né, as brincadeiras do povo. Jean-Pierre, vem aqui. Né? Pessoal que vem de França e tal, e não sei o quê. Vieram, passearam, mas tinha Covid. Então as coisas de Deus, para viver as coisas de Deus não é fácil, as lutas são muito grandes. Mas nós colocamos o nosso bem-estar de lado para viver em função do bem-estar do outro. E nós cristãos temos isso dentro de nós. É por isso que as bênçãos de Deus acontecem nas nossas vidas. Nós não ficamos à caça de bênçãos. Nós não ficamos à caça de bênçãos. Qual é a realidade da igreja evangélica? Quando nós olhamos o resumo da igreja primitiva, Jesus veio, pregou o evangelho. Quantos sinais aconteceram? Poucos. Quantas pessoas foram curadas? A Bíblia diz que se fossem relatados todos os milagres, não havia livro que chegasse para contar todos os milagres de Jesus. Aí ele separou 12 discípulos. Dentro deles, um era o diabo. Dentro dos 12 discípulos, um era o diabo. E aí, o que acontece? Jesus cumpre o seu ministério, vai para a cruz, aquele discípulo que era o diabo se suicida, cumpriu a chamada dele e se suicida, ficou uma vaga, colocaram outro discípulo no lugar. E aí chega o dia de Pentecostes. Chega o dia da festa de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes tem a chuva serôdia e o Espírito cai sobre eles. E aqueles que estavam reunidos
foram batizados com o Espírito Santo e receberam o dom de falar em línguas, e eles viam línguas repartidas como que de fogo. Resultado daquele dia foi que a autoridade e o poder de Deus foi tão grande na vida deles, que as pessoas que estavam à volta começaram a falar: estão bêbados. Não, eles não estão bêbados. Eu sou lá de Roma e eu estou vendo ele falando em romano, mas ele não fala romano. Eu sou da Grécia e estou vendo ele falando em grego. Eu sou da Macénia e estou vendo ele falar da minha língua. Como é que pode um negócio desse? Mas eles são judeus, eles não falam a nossa língua. Eu sou de lá, eu conheço a língua, mas ele não fala. Eu estou ouvindo ele falar francês, mas ele não sabe falar francês. Eu estou ouvindo ele falar alemão, mas ele não fala alemão. E eu estou ouvindo ele falar das grandezas de Deus na minha língua natural. Como é que explica isso? E aí, o que aconteceu? Pedro se levantou na autoridade do Senhor Jesus Cristo, pregou o que Pedro pregou? Uma pregação eloquente? Pedro contou a história. Pedro contou a história, o que estava registrado na história, até chegar em Jesus Cristo. Ele enunciou os fatos que aconteceram da história. E, de repente, o que aconteceu? Aquelas pessoas disseram: o que faremos para sermos salvos? 3.000 pessoas se converteram naquele momento. Sinais, prodígios e maravilhas começaram a serem feitos. Depois, no capítulo 4, eles foram ameaçados para não pregar o Evangelho. No final do capítulo 4, eles fazem uma oração: concede-nos, ó Senhor, que os teus servos falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. Foi uma oração tão poderosa que um terremoto aconteceu. Aquele lugar foi abalado. Depois, o que aconteceu? A Bíblia vai falando que a multidão dos que creram iam sendo aumentados, conforme o Espírito Santo ia trazendo. E curas, sinais, prodígios, maravilhas, e tal, e vai, e não sei o quê. Vem Ananias e Safira. Combinam uma parceria. Vamos vender a propriedade por 600 mil euros, mas a gente disse que vendeu por 300. Chegamos lá, damos metade para a igreja, ficamos bem na fita, todo mundo diz: oh, como eles são bons. Ananias chegou diante de Pedro e disse: por que deixou que o diabo te enganasse? Por que deixou que te enganasse? Não era a tua propriedade? Pá, morreu. Passado 3 horas, chegou Safira. Diga-me, vendeu a propriedade por tanto? Sim, por tanto. Eis aí os pés dos que levaram teu marido, vão te levar também. Pá, morreu. E os sinais continuaram, prisões e etc. Vem Paulo. E Paulo ganhando pessoas, fazendo milagres. Chega Paulo em Atos 17. Paulo em Atos 17, ele começa a ver a situação que estava ali à volta dele. Chega no Areópago, vê aqueles líderes, aqueles ídolos, o coração dele se compungiu. Ele começa a ver aquilo tudo e começa a falar com os doutores de então, que estavam ali. E Paulo começa a pregar para eles. Mas ali não era o apóstolo Paulo falando. Ali era o doutor Paulo. Era o homem que tinha conhecimento da história. Era o homem, não se esqueça que Paulo era um homem erudito, era um homem que tinha grandes ensinamentos e que abandonou tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, para se tornar um apóstolo Paulo. E ali foi o doutor Paulo pregando. E a palavra de Deus fala em Atos 17, 32 a 34 o seguinte. Atos 17, 32 a 34. O seguinte. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. E atenta para isso. Todavia, alguns
homens aderiram a ele e creram. Paulo, se você olhar o livro de Atos, Paulo estava acostumado que todas as vezes que ele pregava, muitos criam. Muitos criam. Nesse dia, Paulo pregou e apenas alguns creram. Eu acabei de falar há pouco de 1 Coríntios 2, capítulo 2, do versículo de 1 a 5. É a continuação de Atos 17. Paulo sai de lá, vai para Corinto, e quando Paulo chega em Corinto, não é o mesmo Paulo que pregou em Atos 17. É um homem quebrantado, quebrado, se sentindo fraco, se sentindo com medo, tremendo, porque ele viu que o velho Paulo poderia ser ressuscitado a qualquer momento. Eu quero que você entenda isso. Nós temos uma capacidade, todos nós temos isso, uma capacidade de convencimento. Aquela criança bonitinha, linda que está ali, ela tem uma capacidade de convencimento como ninguém. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Fala para ela quando ela está com fome que não pode agora. Vê se ela não vai convencer com os argumentos dela. Ela tem argumentos fortes que aquela é a hora dela comer. E a mãe pode falar, não, aguenta as pontas aí, o culto está acabando. E ele olha para a mãe e diz, eu já disse que eu quero comer e acabou a conversa. Quem manda aqui sou eu. E a mãe tem que sair da comida dele, que senão o negócio fica feio. Então nós já nascemos com essa capacidade de convencimento. E nós crescemos com essa capacidade de convencimento. E infelizmente nós queremos usar esta capacidade de convencimento para convencer as pessoas acerca de Cristo. Por isso que elas não recebem a nossa pregação. E quando às vezes alguns acontecem, apenas alguns creem. E creem parcialmente. Por isso que a gente tem dificuldade muitas vezes para pregar. Porque a gente quer usar o nosso convencimento. Quando a gente tem que deixar que quem seja convencer é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então o que a gente vê hoje? A igreja ela tem um acomodamento muito forte quando apenas alguns creem. Alguns creram, tá bom já, alguns creram, já ganhamos 2, 3, está ótimo. Não, o Senhor quer nos levar num nível em que haja essa demonstração de espírito e poder e que muitos creem. Mas entenda que esses muitos que creem não é para ter mudança de vida superficial, de riqueza, é mudança de vida de caráter. Mudança de caráter, mudança de vida geral, total. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que matava não vai matar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que era corrupto não será mais corrupto. Aquele que falava mal dos outros não vai mais falar mal dos outros. Aquele que apontava o dedo não vai mais fazer isso. Lembra que ontem eu falei da árvore e falei dos frutos dessa árvore que é o pecado? Então essas coisas param de existir nas nossas vidas. Por quê? Porque nós passamos a viver para Cristo. Nós passamos integralmente a viver para Cristo. Enquanto a religião, ela causa um estrago muito grande na vida do homem, né? Porque o que acontece? O pecado, existe uma frase que é assim, o pecado deforma, né? O pecado deforma. A religião reforma. Ela dá uma parte de fora, mas o interior da pessoa não é mudado. Somente Jesus Cristo pode provocar uma transformação. E quando nós olhamos para esta geração corrompida que nós estamos vendo aí, somente a pregação de Jesus Cristo e esse crucificado é que vai fazer com que a nossa geração, com que a nossa vizinhança, com que as pessoas que estão à nossa volta no trabalho, em qualquer lugar, olhem para nós e queiram ser convencidas do Jesus que habita dentro de nós. Elas querem ser convencidas como Paulo foi, porque eu e você já não estaremos mais vivendo para nós mesmos. Os nossos desejos foram crucificados na cruz. A nossa vida velha, que a palavra de Deus fala,
Gálatas 5, 24 a 25. Falem comigo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Um homem desse pode exclamar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, pensa só um pouquinho rapidamente. Se nós temos todo o poder de Deus à nossa disposição, por que nós temos tanta dificuldade em obter respostas? Por que a gente ora pelos enfermos e demora tanto ser curado? Às vezes é curado instantaneamente. Mas se nós observarmos, na maioria das vezes, demora. Demora. E a Bíblia não diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados? Está escrito ou não está? Então por que às vezes a gente pede uma resposta para Deus e demora tanto uma resposta? Por que demora tanto? Porque nós não fomos chamados para pregar o Evangelho? Não deixamos tudo para pregar o Evangelho? Por que tem tanta dificuldade? Nós já temos uma dificuldade da oposição que Satanás faz. É óbvio. É óbvio. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, entre aspas, por que eles tinham tanta facilidade? Pregava e as pessoas se convertiam. Pregava e as pessoas... Eles não faziam apelo. As pessoas vinham: o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Seja crucificado. Se nós experimentarmos a cruz de Cristo na nossa vida, se nós experimentarmos verdadeiramente a operação da cruz nas nossas vidas, nós vamos receber a vida plena de Deus em nós. Se nós deixarmos que Deus opere a obra da cruz completa na nossa vida, e tudo que é do nosso velho homem, tudo aquilo que nos provoca, começa a pensar: o que provoca a separação de Deus? O que eu estou fazendo que não me permite aproximar de Deus? O que você está gastando tanto tempo em detrimento a estar na presença de Deus? As nossas escolhas nos separam de Deus. Paulo dizia que nós temos que refletir como num espelho a glória do Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver Cristo em nós. Elas não têm que ver Saul, elas têm que ver Cristo. Ela não pode ver Saul, tem que ver Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Paulo falava também que nós somos cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o sangue de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ler Cristo em nós. Elas têm que ver a obra de Jesus Cristo em nós. As pessoas têm que... Paulo também falava que nós somos o bom cheiro de Cristo. Os perfumes franceses são os melhores, não são? Pelo menos dizem que sim. E as pessoas passam, né? E às vezes o cheiro é tão agradável que a gente... Puxa, que perfume é esse? Pois assim somos nós. Nós passamos e as pessoas têm que olhar. Nossa, que cheiro agradável. Que cheiro de paz. Olha, senti um cheiro tão agradável que me transmitiu paz. Que cheiro é esse? É o cheiro de figo doce. Né? Cheiro de figo doce. Ela estava me contando isso. Deixa para lá, não vou contar nada não. Coisa interna. É coisa interna dos membros da casa. Cheiro de Cristo. Uma vez eu estava na África do Sul, entramos na loja do indiano. O indiano estava lá quietinho, aí de repente, e a gente só olhando para ele. O homem não atendia a gente. A gente precisava ser atendido e o homem não atendia a gente. Aí, bom, vamos embora, vai. A gente já sabe o que está aí. O que era aquilo? O bom cheiro de Cristo entrou ali, quem estava dentro dele sentiu o cheiro, pronto. O homem já não conseguiu atender a gente. Ah, então, mas por que você não repreendeu, pastor? Porque ali não era hora nem lugar. A hora e lugar para tudo. A hora e lugar para tudo, e a pessoa também tem que querer ser liberta. Não é assim. A gente não joga
pérolas aos porcos. Não saímos por aí. Quer receber Jesus? É por isso que as pessoas não se convertem. Nós colocamos uma mercadoria barata. Quer receber Jesus? Você quer receber? Como quer receber? Você quer que Jesus te receba em sua glória? Você quer que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador? Você quer ter esse privilégio? Nós estamos dando uma mercadoria barata. Não é assim, a obra da cruz não é uma mercadoria barata. Paulo dizia, porque eu prego a Cristo e esse crucificado. E depois, 1 Coríntios 1, 23, ele diz, porque nós pregamos a Cristo. E depois no versículo ele diz, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer dizer que o crucificado, o Cristo crucificado, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Só quem passa pela cruz, no centro da cruz, recebe poder de Deus e sabedoria de Deus. Que nós, irmãos, compreendamos esta verdade. Que nós compreendamos esta verdade e nós estejamos mortos para nós próprios. Porque morto não tem direito. Sabe quando nós sabemos que temos direito? Quando nós fazemos muitas exigências para Deus e viramos para Deus e diz, está demorando muito a resposta. E é por isso que Ele não nos responde. Você está com muitos direitos. Está exigindo demais. E quando nós exigimos demais, Deus não tem pressa em responder. Quando nós achamos que não temos mais direito, quando nós achamos que não somos mais merecedores daquilo, então Deus olha e diz, agora é hora de eu conceder. O morto não tem direito. O morto não busca os seus interesses. O morto não tem direitos. Diga comigo, o morto, eu morto, não tenho direito. O único direito que eu tenho é manifestar a essência de Deus dentro de mim. A glória de Deus dentro de mim. Será que Deus pode contar com você mesmo? Será que Deus pode contar com você mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Então espera que Ele vai te pedir alguma coisa. E aí Ele vai saber se Ele pode contar com você ou não. Se Ele pode realmente contar com você ou não. Pastor, como é que eu sei que eu sou crucificado? Já vou terminar. Como é que eu sei que eu sou crucificado? Você falou tanto de cruz, de ser crucificado, mas como é que eu sei que eu sou crucificado? Qualidade primordial. Qual é a essência de Deus? Deus é o quê? Amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E o que o amor é? Paciente. Diga comigo, paciente. Bondoso. Não é ciumento. Não é orgulhoso. Não é vaidoso. Não é grosseiro. Não é egoísta. Não fica irritado. Não guarda mágoas. Não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Se alegra quando alguém faz o que é certo. Nunca desiste. Suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Oi, peraí. O amor é paciente, bondoso, não ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Oi. Peraí, o pastor pode ser grosseiro, pode ser egoísta? Não pode. Um servo de Deus pode ser grosseiro, egoísta, pode ser ciumento, pode ser avarento, pode falar mal dos outros, pode querer o mal dos outros, pode torcer quando o outro vai mal. Se essas características estiverem em você, é sinal de que você é crucificado. Agora, se você não é paciente, se você não é bondoso, se você é ciumento, se você é orgulhoso, se você é vaidoso, grosseiro, egoísta, irritado, guarda mágoas, o negócio foi há 30 anos atrás.
Mas eu já perdoei, mas eu não esqueço. Eu perdoei, mas eu não esqueço. Ué, se você perdoou, você esquece. Já imaginou se Deus perdoasse as nossas faltas e não esquecesse? E todo dia Deus lembrasse para a gente, você pecou, hein? Porque esse é o papel de Satanás. É por isso que ele é acusador. Então, a primeira coisa, como é que eu sei que eu sou crucificado? Eu manifesto dentro de mim a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? O amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O que mais? Manifesto em mim o fruto do Espírito. Como é que eu sei que eu sou crucificado? Primeiro, manifesto, eu tenho dentro de mim a essência de Deus. Como é que eu sei que eu sou crucificado? Segundo, eu manifesto em mim o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Qual é o fruto do Espírito? Digam comigo, amor, primeiro, a essência de Deus. Depois diga, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Nós não acabamos de falar isso tudo no amor? Nós não acabamos de falar isso tudo na essência de Deus? Por quê? Olha aqui, amor, alegria, paz. Quem vive em paz não anda nas guerras, nas lutas, não guarda mágoa. É paciente, é delicado. Quem é delicado não é vaidoso, nem grosseiro, nem egoísta. E nem fica irritado. Fidelidade. O que é fidelidade? Cumpre até o final o que foi acordado, mesmo sob perda. E não culpa os outros pelo resultado ruim. Isso é fidelidade. Ele assume. Se houver prejuízo, ele assume. Há lucro, ele assume. O que as grandes empresas fazem? Teve prejuízo, assumimos. Teve lucro, distribuímos para os funcionários. Não é assim que funciona? As grandes empresas? As grandes empresas são. As grandes empresas são. Aqui em Portugal eu não sei como é que está, mas as grandes empresas multinacionais funcionam assim. Elas dividem, assumem um prejuízo, mandam meio mundo embora, óbvio, né? Mas quando tem lucro, divide com os funcionários. As grandes empresas são assim, né? Agora, como é que eu sei crucificado? Manifesto a essência de Deus. Segundo, tenho dentro de mim o fruto do Espírito. Como é que eu sei que eu não sou crucificado? Eu trago dentro de mim a ação do homem natural. Qual é a ação do homem natural? Gálatas 5, 19 a 21. Quais são as obras da carne? Quais são as obras do homem natural? Fornicação, impureza ou impureza sexual, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, divisões, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes, com as quais previno, como já vos preveni, que os tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Se você olhar essas características numa pessoa, você sabe, não é crucificado. Quais são os atos semelhantes a esses? Que ele diz, falta de amor ao próximo. Fala comigo que vocês estão meio já dormindo. Estou preocupado que vocês estão meio assim. Eu estou terminando, mas afinal de contas vocês têm que me perdoar. Eu vim do Brasil para fazer isso, né? Agora, se eu correr, eu saio daqui sem terminar minha missão. Aí o que adiantou eu vir? Né? Então, diga comigo, falta de amor ao próximo, falta de compaixão, negligência com os irmãos, mau temperamento, difamação, impedir outros de ser úteis, falta de seriedade,
falar asperamente, mentira, hipocrisia, orgulho que é igual a vaidade. Diga, orgulho que é igual a vaidade, roubar a Deus, trapaça, mentalidade mundana, espírito crítico, desperdiçar tempo, falta de amor a Deus, negligência de leitura da Bíblia, negligência na oração, momentos de incredulidade, orar sem fé, condição mental mundana, atitude espiritual pobre, falta de investimento no reino, negligência com a família, negligência consigo mesmo, falta de abnegação, ingratidão. Só isso. Só isso. Meu pai dizia o seguinte, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele dizia, e só. Ele completava, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E só. Tem mais alguma coisa para fazer? Só isso aqui são as características de uma pessoa que não é crucificada. Entenda, quando a pregação é para a melhora de si mesmo, gira em torno da melhora de si mesmo, e a melhora de si mesmo para o ser humano é ter dinheiro no bolso. A pessoa pode estar ruim o que for, mas se ela está com dinheiro no bolso, então ela acha que ela está acima de todos os outros. Quem faz esse tipo de pregação tem essas características todas que a gente viu aqui. Quem vive em torno do eu, do evangelho do homem, do reino do homem, tem todas essas características presentes. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Quando nós olhamos, pastor, como eu sei que uma igreja é verdadeira ou não? Ainda ontem nós falamos sobre isso. Como eu sei que uma igreja é verdadeira ou não? Vá, investigue, assista ao culto. 1, 2, 3, 4 vezes. Veja como o líder trata as suas ovelhas. É respeitador? É próximo? Veja como o líder trata o seu staff. Como ele fala com o seu staff. Como ele fala com as pessoas que trabalham com ele. E não só os diáconos que vão e vêm. E se tiver gente a tempo integral, como ela lida com o pessoal que está diariamente à volta. Olha só. É sério isso. É sério isso. Nós dissemos que virá um tempo em que Deus vai derramar a sua chuva. Para quê? Porque Deus quer nos fazer tão poderosos quanto a igreja primitiva. Diga isso comigo. Deus quer nos restaurar e nos fazer tão poderosos quanto a igreja primitiva. Lembra disso? Adão, homem natural, homem carnal. Nós, igreja, noiva, ao que vencer, homem espiritual. Homem natural tem aquelas características todas. Homem espiritual manifesta a essência de Deus e tem dentro de si o fruto do Espírito. É característica do homem de Deus e da mulher de Deus. 1 Coríntios 13, do 4 a 8, e Gálatas 5, 21 e 22. É característica do homem de Deus. Ah, pastor, mas às vezes a gente não pode ficar bravo? Pode. A gente pode se irar? Pode. Tiago fala, irai-vos, mas não pequeis, não se deixa pôr o sol sobre a vossa ira. Mas às vezes o pastor fica bravo. Fica. E quanto maior for a unção presente, muitas vezes mais bravo fica. Sabe por quê? Eu descobri isso no ministério.
O Espírito Santo ele é comparado a uma pomba. E uma pomba ela vem, você está parado, a pomba vem ao teu pé. Ela vem pertinho de você. Mas se você só fizer assim, ela voa rapidamente. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é extremamente sensível. Extremamente sensível. E ele vem. Se ele sente liberdade, ele começa a agir. Se ele não sente liberdade, ele vai embora. E nós que somos espirituais, temos discernimento disso. E o pastor está aqui compondo, porque ele está observando, ele está pregando e observando o mundo espiritual. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Está aqui. Posso continuar falando. Cadê o Espírito Santo? Foi embora. Para. Estamos ministrando louvor. O Espírito Santo está aqui. Vai. O que agradou o Espírito Santo? O teclado. Toca o teclado aqui. Toca assim. Ele está gostando. Vocês não percebem muitas vezes isso. Vocês só percebem a reação. Vocês não percebem o que está por trás da reação. Ele gostou desse acorde. Toca de novo esse acorde. Às vezes ela quer tocar aqui e não, toca mais aqui, mais para cá. O pastor não sabe o que é o que, mas toca mais para lá, toca mais para cá, porque o Espírito está gostando. Bateria, o baterista está lá. Para, homem, não é esse que ele quer, é esse aqui, é aqui. E o baterista, oh meu Deus do céu, para onde é que eu vou, meu pai? Né? Eu tenho esses negócios todos para tocar, o homem quer que eu toque aqui, quer que eu faça com isso aqui tudo. É uma cena, a gente dá risada, mas às vezes dá vontade de chorar, porque a gente quer agradar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está, aí há liberdade. Nós sentimos a presença dele em coisas simples. Começamos a chorar. Ontem a irmã perguntava, eu sinto arrepio, é emocional? Eu falei, a maior parte das vezes mas não dá para dizer 100% que é emocional. Porque o Espírito Santo ele se manifesta de diversas maneiras. Ele não tem maneira, ele não tem fórmula. Porque senão a gente inventaria, pronto, eu sei que é o Espírito, eu sei que não é. Não, ele não tem forma. Ele vai buscar a maneira como uma pessoa pode identificá-lo com mais facilidade. Como que aquela pessoa identifica-me com mais facilidade? Assim, pois é assim que eu vou me revelar. Mas para mim ele não revelou assim. Claro, você não identifica ele desse jeito, ele vai revelar para você de outra maneira. É óbvio. Então a gente não pode dizer o Espírito Santo não nos trata assim. Não, ele trata a gente de maneira pessoal. Eu quero terminar com isso. Quando nós edificarmos o fundamento da cruz, nossa vida passa a ser substituída pela vida de Cristo. O homem natural é crucificado, aniquilado, mortificado, levado à morte profunda. Esse processo nos leva à substituição do eu, Jonas, Saul, João, Maria, Piedade, leva à substituição de todos esses nomes, todas essas pessoas, para um homem totalmente novo, para uma mulher totalmente nova, criado à imagem de Jesus Cristo. E essa pessoa que é criado à imagem de Jesus Cristo, você pode chegar nele e pode, com licença, pastor, puxar os cabelos dele e ele está quieto. Desculpa. E ele está quieto. Você pode chutar ele está quieto. Mas que é isso? Não se move? Não foi o que aconteceu com Paulo? Paulo pregava o Evangelho, prendiam Paulo, chicoteavam Paulo, e os chicotes daquela época eram terríveis. Colocavam algemas nos pés, e Paulo orava e cantava. Paulo orava e cantava, a tal ponto de ter terremoto na prisão e as portas se abrirem.
Naquela noite que ele orava, cantava, os outros presos ouviam. Houve uma explosão ali naquele lugar, houve um terremoto. As prisões se abriram. O carcereiro chegou. E a palavra diz que ele pediu luz, não dava para enxergar dentro da cadeia. Ele achou que todo mundo tinha fugido, ele já ia se matar. E Paulo gritou: não te faça nenhum mal, que estamos todos nós aqui. Nenhum preso fugiu. Nenhum preso. Você já viu preso ter a oportunidade de fugir e não fugir? Porque todos os presos que estavam ali, com certeza, receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E o carcereiro disse: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Toca vento do Espírito. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nesta manhã, nós vamos deixar o Espírito Santo agir em nós. Eu espero que essa palavra, e oro para que essa palavra tenha caído fundo no seu coração.